E é assim que você consegue ser a rocha das mulheres, ser o porto seguro, o porto de confiança e segurança que elas buscam e almejam ter. Antes de tudo, eu só peço que vocês deixem um like aí embaixo, se inscreve para ajudar o canal e sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de passar a dica para vocês de como ter uma personalidade, como se tornar um homem de verdade, para você atrair as mulheres, eu tenho que explicar para vocês da onde que veio esses conhecimentos e de como você aplicar da maneira certa, ok? Bom, eu queria começar falando para vocês que a nossa sociedade, as pessoas de hoje em dia nós herdamos a carga genética de milhares de anos atrás. Então, basicamente, nós herdamos o estilo de vida e a maneira de pensar dos nossos ancestrais, dos homens da caverna, dos Homo sapiens, daquela doideira toda. E o que isso influencia nos dias de hoje? Basicamente tudo. Vou dar exemplo para vocês de como que nós herdamos o estilo de pensamento deles. Sabe quando você vai fazer alguma coisa, você vai conversar com alguma mulher, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Sabe por que você sente medo? Porque basicamente, antigamente, nós fazíamos de tudo para guardar energia. Então, tudo que gastasse energia e que gerasse esforço para fazer, nós evitávamos fazer para guardar energia, para termos mais disposição para proteger a nós mesmos e a tribo. Como assim? Irmão, basicamente, antigamente, as pessoas viviam no meio de uma selva, cheio de animais ferozes, de bichos peçonhentos e qualquer loucura que você imaginar. Então, basicamente, o cara poderia estar comendo, poderia estar dormindo, bebendo uma água, poderia aparecer um leão, um dente de sabre, sei lá, um hipopótamo e matar ele e matar a tribo toda. Então, por conta disso, que as pessoas sempre buscavam ter mais energia e evitar desconforto e coisas que iriam gerar esforço e gerar energia que eles teriam que gastar. E trazendo isso para o dia de hoje, é a mesma lógica. Basicamente, quando você vai fazer alguma coisa que gera desconforto e que seu corpo não está acostumado, que você vai ter que gastar e vai demandar muita energia, você não sente vontade de fazer e a sua mente faz de tudo para que você não faça. Por conta disso, para você guardar energia. Mas, hoje em dia, não faz mais sentido ter este estilo de pensamento. Porque, irmão, tua vida literalmente é um mar de rosas comparado com o pessoal de antigamente. Você tem tudo de mão beijada, quando você vai comer alguma coisa, você não precisa de ir pra selva, caçar um animal, matar, cozinhar, fritar, seja lá o que for que eles faziam. Hoje em dia é tudo mais fácil com o supermercado, com o Uber, com o carro que você vai lá. Enfim, resumindo, não tem mais sentido você ter esse estilo de pensamento. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é o exemplo do ciclo social. Por que as pessoas têm medo de ficarem sozinhas? Por que as pessoas buscam e almejam se juntar a algum grupo social, a algum ciclo social? E tentam se enquadrar e se adaptar nesse ambiente para gerar mais amizade e gerar ciclos sociais. É porque, basicamente, como eu disse, antigamente, as pessoas tinham uma vida muito mais difícil. Uma pessoa que era sozinha, que tinha só ela, bem provável que ela morreria. Porque imagina uma pessoa sozinha no meio de uma selva cheia de animal, feroz e tudo que poderia acontecer. Provavelmente ela não duraria muito, ela iria morrer logo. Então o que acontecia? Ela tinha que se juntar a alguma tribo, ela tinha que se juntar a um grupo de pessoas. Então, por isso, de hoje em dia, você sentir medo na hora de falar com as pessoas, você sentir medo das pessoas te julgarem, porque é como se estivesse no seu subconsciente falando bem assim, olha só, você não pode magoar aquela pessoa, porque se você magoar ela, ela não vai deixar você participar da tribo dela e você provavelmente vai morrer. Mas isso é a mesma coisa do primeiro exemplo, isso não faz mais sentido nos dias de hoje. As coisas não funcionam mais assim. Então você tem que meio que atualizar a tua maneira de pensar e quando vir algum pensamento para te sabotar e para te paralisar, você já corta porque você já sabe de onde que ele está vindo, você já sabe de onde que ele surgiu, ok? Agora você sabendo dessa história, de como que isso acontece com você, eu vou passar as dicas de como você se tornar um homem com H maiúsculo, igual eles falam, né? E se tornar uma pessoa mais foda. Antes, eu queria explicar outra coisa também. Como que as mulheres são atraídas pelos homens? Basicamente, as mulheres buscam um homem segurança. E isso também elas herdaram lá dos nossos ancestrais. Basicamente, antigamente, como eu disse para vocês, as mulheres buscavam segurança. Por quê? Porque poderia aparecer um animal do nada, eles tinham que caçar
tinha que matar animal, tinha que caçar, tinha que cozinhar, tinha que fazer um rolê todo, montar cabana, seja lá o que for. Então, as mulheres buscavam o quê? Homens fortes, homens que tinham músculo, que eram vitais, que tinham força física, que eram saudáveis. E elas buscavam isso porque, como eu disse, segurança. Elas sabiam que um cara que era forte, que tinha vida, que tinha, sabe? Você via que era uma pessoa que era saudável, elas sabiam que ia conseguir proteger ela. Então elas buscavam isso. E o que isso influencia nos dias de hoje? Influencia e muito. E eu vou falar para vocês agora. Hoje em dia, o que atrai a mulher? Também tem isso do físico do cara, mas tem mais duas coisas. Então é o físico, a estabilidade financeira, e não é porque elas são interesseiras, e a personalidade do cara. Vamos falar de cada um, vamos se aprofundar mais e eu vou dar uma resumida e uma explicada para vocês. Primeiro, por que elas buscam hoje em dia um cara que tenha um físico bem aparente? Um físico saudável, que seja forte, que mostre os músculos, enfim, dentre outras características. Basicamente elas buscam isso pelo mesmo motivo dos nossos ancestrais. Basicamente um cara que ele é alto, ele é forte, ele vai transmitir o quê? Ele vai transmitir confiança, personalidade, ele vai transmitir proteção. Se caso acontecer alguma coisa com a mulher ou com a família, com os futuros filhos, o cara, ele vai ter, como que eu posso dizer? Ele vai ter capacidade de proteger ela e a família, porque ele é forte, ele tem disposição, ele é saudável, ele tem vitalidade. Então, é por conta disso que elas buscam homens assim. E qual é a dica para vocês se tornarem esse cara com físico mais aparente? E outra coisa, pessoas que são mais atraentes, foi comprovado cientificamente que tem mais oportunidade na vida. Sim, então só pelo fato de você ser mais bonito, ter um corpo mais saudável, mais musculoso, enfim, você ser uma pessoa mais bonita, você já vai estar à frente de algumas pessoas só por esse fato. Isso, infelizmente, não sei se é bom ou se é ruim, né? Pra mim é bom porque eu sou uma pessoa muito linda, mas é meio injusto, eu concordo com vocês também, quem tá pensando assim. Mas enfim, é a vida, o jogo tem que ser jogado e é isso aí. Então, o que fazer para melhorar o seu físico? Primeira coisa, irmão, você tem que praticar algum esporte, algum exercício físico. Então, eu recomendo que vocês entrem na academia. Por quê? A academia é o pai, é a mãe, a mãe e o pai de todos os esportes. Todos os esportes praticam a academia. Por quê? Porque, irmão, vai fortalecer teu músculo, vai dar mais resistência, mais força, mais explosão. Então, enfim, vai ajudar em tudo. Então, tá em dúvida em começar a fazer alguma coisa? Irmão, vai na academia, que não tem erro. Mas caso você preferir, comece a fazer uma luta, futebol, uma natação, alguma coisa que você goste, que vai movimentar o seu corpo, que vai fazer você se exercitar, se movimentar, sabe? Usar o seu corpo a seu favor, que você tenha mais força, mais resistência, enfim, dentre outras características. Então, basicamente essa é a primeira dica. Segunda dica, as mulheres buscam de forma instintiva homens que tenham segurança e estabilidade financeira. Por quê? É porque elas são interesseiras? Algumas sim, mas a maioria não é, irmão, é porque é de forma que isso já está inculcado na cabeça delas, como eu disse, de forma natural pelos nossos ancestrais. Então, a mulher de hoje em dia, de forma naturalmente, ela vai buscar um homem que tenha mais estabilidade financeira, que tenha mais dinheiro. Por quê? Se caso ela tiver um filho, se caso ela construir uma família com esse cara, ele vai conseguir proporcionar o melhor para ela e para os filhos que eles tiverem, e também ela não vai acordar com o medo do cara, sei lá, falir, deles terem que passar necessidade, deles terem que, sei lá, ir morar debaixo da ponte, ter que sair de casa, dentre outras coisas. Então, por conta disso que elas buscam estabilidade financeira no cara, e não porque elas são interesseiras, é porque elas nasceram assim, com essa forma de pensar já, herdando a herança dos nossos ancestrais. Ok? Terceiro, personalidade. Irmão, por que elas buscam um cara que tenha personalidade? Por que um cara tem que ter personalidade? Irmão, basicamente, você tem que ter os seus valores, você tem que ter os seus princípios, os seus limites. Por que tem muita mulher que pisa no cara? Por que tem muita mulher que faz o que quer com o cara? Porque ele deixa, irmão. Porque ele não tem valores, ele não tem limite. Então ela faz o que ela quer com ele. Ela sai à noite, volta na hora que ela quer, ela pega o telefone dele e faz o que quer, ela bate, faz isso, faz aquilo. E o cara não se impõe, o cara não tem personalidade, o cara não tem caráter formado. Então é por isso que ela faz o que ela quer com ele. Então você tem que começar a ter
personalidade forte e você tem que começar a praticar o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Irmão, é basicamente é o que eu acabei de dizer, você saber seus princípios, os seus valores, os seus limites, que só assim as pessoas não vão montar em cima de você e fazer o que elas querem. Então, a partir de agora, tenha total clareza e noção de quem você é, do que você gosta, do que você não admite, do que você não gosta, quais são os seus limites, os seus valores. Como fazer isso? Irmão, uma dica boa para vocês descobrirem os seus valores é você pensar o que fulano faz que eu não gosto e eu não admito de maneira nenhuma. E aí você pega o inverso. Calma que eu vou explicar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de maneira nenhuma de pessoas que se acham muito, de pessoas soberbas, sabe? Qual que é o inverso disso? Uma pessoa soberba, uma pessoa humilde. Então, uma personalidade, um valor, um princípio meu forte é o quê? A humildade. Então, pense dessa forma. Pense o que você não gosta e pegue o lado bom, o lado, como eu posso dizer? O lado bom da coisa e traga isso para a sua personalidade. E não aceite de forma nenhuma. Então, por exemplo, se você preza por lealdade, se caso uma mulher te trair, irmão, é inegociável. Você não negocia com isso. Você corta laço na hora. Você perdoa, porque nós temos que aprender a perdoar. Para sermos perdoados, eu sou uma pessoa cristã que acredita em Deus, e na Bíblia fala, se você não perdoa o teu irmão ou a tua irmã, seja lá quem for, enfim, o teu próximo, se você não perdoa, você não vai poder ser perdoado por Deus, porque como você quer, sabe, é uma questão de hipocrisia. Então, é basicamente isso. Tenha a sua personalidade, reconheça quem você é, enfim, seja um cara foda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí embaixo, se inscreve para ajudar o canal e tamo junto.